Olá pessoal, esse é o canal Boneless Fish. Junto com vocês vamos desvendar o mundo dos peixes e frutos do mar. Neste vídeo falaremos sobre 10 perguntas a respeito de peixes com gosto de barro. Sabe quando a chuva cai com força depois de um período de estiagem e logo em seguida começamos a sentir o cheiro de terra molhada ou algo parecido? Pois é, esse é o cheiro de minúsculos esporos de micro-organismos presente tanto na terra quanto na água. Devido à memória olfativa, que ocorre de forma natural, relacionamos qualquer alimento com esse cheiro ao gosto de barro, mesmo sem nunca termos comido barro na vida. Em ambientes com grande concentração de certos tipos de bactérias e microalgas, os peixes acabam absorvendo pelas suas brânquias e intestino alguns dos compostos que dão a sensação de gosto de barro, produzidos por esses micro-organismos. Os principais compostos que causam gosto de barro são a geosmina e o metil-isoborneol, também conhecido como MIB. Esses compostos concentram-se principalmente nas partes mais gordurosas do peixe, que ficam na região da barriga e no músculo mais avermelhado, conhecido também como linha de sangue. Se um peixe gordo e grande vive em uma lagoa com grande concentração desses micro-organismos, provavelmente ele terá gosto de barro. Esse gosto ruim é conhecido como off-flavor. De acordo com a literatura, não foram registradas doenças e intoxicação em humanos provocados pela geosmina e o MIB. O impacto é econômico, pois peixes com gosto ruim são rejeitados pelo mercado. Mas como é possível saber se a água possui uma grande concentração desses micro-organismos que dão sensação de gosto de barro? Na verdade, visualmente não é possível saber, mas é possível deduzir através de alguns pontos. Os micro-organismos precisam de condições favoráveis para se desenvolverem, o que significa uma água rica em nutrientes. Esses nutrientes são originados do acúmulo de matéria orgânica na água. Essa matéria orgânica é formada por fezes de animais, animais mortos, excesso de ração, no caso das fazendas de peixe, e poluição lançada na água. Apesar de tudo isso proporcionar uma condição favorável para que os peixes possam ter sensação de gosto de barro, não é uma regra absoluta. Nesse sentido, vamos responder as 10 perguntas sobre a sensação de gosto de barro em peixes. Primeira pergunta: todos os peixes de água doce possuem gosto de barro? Antes de responder, farei uma outra pergunta. Toda água doce tem cheiro e gosto de barro? É claro que não. O gosto de barro é característico de compostos produzidos por alguns tipos de bactérias e algas que precisam de um ambiente favorável para crescimento. Mas atenção, não é toda bactéria e microalga que produz as substâncias que dão a sensação de gosto de barro no peixe. O sentimento que algumas pessoas possuem de que todo peixe de água doce tem gosto de barro é devido a experiências negativas que se repetiram. Assim, essa ideia acaba se tornando uma verdade para elas. Segunda pergunta: todos os peixes de água doce que vivem no fundo possuem gosto de barro? Depende da qualidade da água. Se o ambiente tiver muita matéria orgânica, então é condição favorável para a reprodução de algas e bactérias que produzem as substâncias que dão sensação de gosto de barro. Existem espécies de peixes que são classificados como bentônicos, o que significa que uma parte significativa de seu alimento está presente no fundo. Para encontrar o alimento, essas espécies remexem o fundo e acabam levantando os nutrientes que servem de alimento para as bactérias e microalgas que produzem os compostos que dão gosto de barro. Assim, esses peixes acabam por absorver esses compostos pelas brânquias, acumulando-as em seu corpo. Nesse caso, existe uma chance maior de que as espécies possam ter gosto de barro, como por exemplo, as carpas, os bagres e o curimbatá. Terceira pergunta: todos os peixes que vivem em água parada possuem gosto de barro? Como já devem ter percebido, o que eleva a chance de um peixe ter a sensação de gosto de barro é a qualidade ruim da água. A água parada com muita matéria orgânica depositada é condição favorável para o desenvolvimento de micro-organismos, aumentando a chance de que os peixes que vivem nessa água tenham um gosto ruim. Então, se a qualidade da água for boa, dessa forma, a chance de ter um peixe com gosto de barro é menor. Quarta pergunta: todos os peixes de rios e lagoas de água verde possuem gosto de barro? A água de coloração esverdeada ocorre devido à grande concentração de microalgas. Existem microalgas que produzem a geosmina e o MIB, mas existem outras que não produzem. Portanto, é errado afirmar que todos os peixes que vivem em água esverdeada possuem gosto de barro. Quinta pergunta: todos os peixes de água doce de piscicultura possuem gosto de barro? Essa afirmação é errada.
Mesmo porque se o criador de peixe não cuidar da qualidade da água, os peixes não se desenvolverão e morrerão, e isso é prejuízo. Existem várias técnicas de manejo em piscicultura de água doce que evitam diminuir a qualidade da água. Então, não é verdade de que todos os peixes de piscicultura têm gosto de barro. Sexta pergunta: os peixes criados em tanque-rede não possuem gosto de barro? Essa afirmação também é falsa. Por exemplo, se o tanque-rede está em uma lagoa com pouca vazão de água e muita concentração de peixes, haverá concentração de matéria orgânica e o acúmulo de nutrientes na água, o que beneficia a reprodução de micro-organismos produtores de geosmina e nib. Nesse caso, o peixe criado em tanque-rede poderá sim ter sensação de gosto de barro. Sétima pergunta: a ração dos peixes criados em piscicultura dá o gosto de barro? Uma ração de qualidade e jogada na quantidade certa vai fazer com que o peixe cresça, absorvendo mais os nutrientes e eliminando menos nutrientes nas fezes. O excesso de ração jogada na água gera desperdício e também irá fornecer os nutrientes para a água. Havendo menos nutrientes desperdiçados na água, diminui a reprodução de micro-organismos. Isso diminui a chance de o peixe absorver os compostos que dão a sensação de gosto de barro. A ração de má qualidade pode influenciar no sabor do peixe, mas não é diretamente responsável pelo gosto de barro. Oitava pergunta: o gosto de barro está no limo do peixe? É uma afirmação falsa, mesmo porque se lavar bem o peixe e tirar todo o limo da pele, a sensação de gosto de barro não acaba. Os compostos que dão a sensação de gosto de barro estão na carne do peixe, principalmente nas partes mais gordurosas. Nona pergunta: o gosto de barro está no nervo que fica nos lados do peixe? A linha de sangue, ou a parte mais vermelha do filé, é utilizada pelo peixe quando ele precisa nadar mais rápido, como em uma fuga, por exemplo. Assim, as células dessa região acabam consumindo mais energia. Para suprir a necessidade, ocorre uma maior concentração de hemácias e também de gordura, alterando a coloração da carne para um vermelho mais escuro. Por isso, ela possui uma coloração diferenciada. No caso de alguns peixes, nessa região é encontrado um filamento, um nervinho. Esse nervo faz a captação de sinais da movimentação da água, por isso o peixe sente e reage rápido quando tentamos pegar ele. Muitas pessoas acreditam que a retirada desse nervinho elimina o gosto de barro. Não encontrei trabalho falando da composição química desse filamento, mas pelo fato de estar no meio da linha de sangue, que possui concentração de gordura, talvez a retirada desse nervinho possa diminuir um pouco a sensação de gosto de barro. Mas de fato, a retirada da parte mais vermelha do filé ou de regiões gordurosas do peixe teria uma ação mais eficaz. 10ª pergunta: leite, limão e cachaça retiram o gosto de barro? Esses produtos atuam de maneira distinta na carne do peixe, amenizando muito a sensação de gosto de barro. O leite é naturalmente gorduroso. Como explicado antes, os compostos que dão gosto de barro se concentram em partes mais gordurosas do peixe. Ao mergulhar o peixe no leite, ocorre uma migração desses compostos, diminuindo a concentração do peixe e, consequentemente, melhorando o paladar. Já o limão é um produto de pH ácido. Quando jogamos limão no peixe, ocorre um processo que acelera a degradação da geosmina e do MIB, assim reduzindo a sensação de gosto de barro. A cachaça, diferentemente do limão, não reduz a sensação de gosto de barro, mas ajuda a disfarçar a sensação do gosto ruim. Se você já está com peixe na geladeira, o que fazer então? Se você tem dúvidas em relação ao peixe, então minha dica é: faça o filé do peixe e retire aquelas partes do peixe de coloração mais vermelha ou marrom. Nessas partes existe uma concentração de gordura, e é na gordura onde ficam os compostos que dão um gosto ruim. Retire também aquela parte do filé próxima da barriga, que geralmente também é gordurosa. Depois, mergulhe o filé em uma vasilha com leite integral e deixe descansando por cerca de 30 minutos. Ou então, tempere o peixe com limão. O canal Boneless Fish é dedicado à discussão de temas relacionados ao mundo dos peixes e frutos do mar. Se quiser conhecer mais sobre esse tema, segue com a gente. Vamos tirando as espinhas de peixe um por um. Faça um comentário, dá um joinha, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Um forte abraço!